Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis, bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Ouça neste momento motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. Você sabe, é tudo sobre você. Eu estou me perguntando o quanto você valoriza as oportunidades que aparecem em seu caminho. Eu fico pensando, você vai aprender. Sem dúvida, sua vida vai mudar. E não será uma mudança qualquer. Será a mudança. Viu só que notícia boa. Livre-se de tudo aquilo que não quer mais, para criar espaço para o que deseja. Eu fico imaginando, hoje você tem a oportunidade de se tornar emocionalmente inabalável, mentalmente inabalável e espiritualmente inabalável. Viu só que notícia boa? Eu vejo coisas boas em você. O que você pode fazer agora para iniciar a realização desse objetivo? Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. Quanto mais eu conheço a Cristo Jesus, mais me sinto bem e consigo realizar, com a ajuda da graça de Deus, coisas incríveis e extraordinárias. Eu fico pensando, quando você sabe o que quer, é mais provável que consiga. Tudo o que você é capaz de imaginar é possível realizar. Você percebe que você é uma personalidade em constante amadurecimento e crescimento. Eu acredito em um mundo melhor, transformando pessoas em pessoas melhores. Que tal, neste momento, você dar um mergulho na Palavra de Deus, em Cristo Jesus? A Bíblia, a Santa
da palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 3, versículos 6 a 12. Vale a pena ouvir. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grande coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava há muito, para que não o manifestassem. A Bíblia diz, e eu acredito, motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. Ouça aqui e agora uma conspiração odiosa. A Bíblia diz em Marcos 3,6: E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Cristo Jesus está no auge da sua popularidade. Ele, Cristo Jesus, está andando por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense comigo. Mas, ao mesmo tempo, as forças hostis se mancomunam contra Cristo Jesus para matá-lo.
Fariseus e herodianos eram inimigos, mas se unem para persegui-lo. Houve um concubinato espúrio da religião com a política para matar o Filho de Deus, Cristo Jesus. E nesse sentido, Cristo Jesus se retira, porque ainda não tinha chegado a sua hora. E ainda mais, tinha muitas lições para ensinar aos discípulos e ao povo. Pense nesse sentido. Ouça aqui e agora uma fuga estratégica. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Marcos 3:7. Cristo Jesus não se retirou das multidões necessitadas que o seguiam por toda a parte, mas dos inimigos. Esse episódio da perseguição leva Cristo Jesus, o Filho de Deus, a romper completamente com a sinagoga judaica. Cristo Jesus volta-se para as pessoas, até chegar ao templo em Jerusalém. Ele, Cristo Jesus, conduz seu ministério em lares e ao ar livre. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. No Evangelho de Marcos, vemos 4 tipos de retiro do Filho de Deus. Primeiro, para escapar da perseguição dos inimigos, retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão. Segundo, retiro de Cristo Jesus, para descansar. Ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Terceiro retiro do Filho de Deus, para orar. E tendo-o despedido, foi ao monte a orar. Quarto retiro do Filho de Deus, para ensinar os seus discípulos. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. A Bíblia diz, e eu acredito, eu fico imaginando. Há momentos
que o confronto não é o melhor caminho. No tempo certo, Cristo Jesus enfrentou esses inimigos e marchou para Jerusalém resolutamente. Você precisa ter discernimento para saber a hora de retirar e a hora de enfrentar seus inimigos. Ouça agora uma procura geral. Ao mesmo tempo em que os poderosos rejeitam a Cristo Jesus, Ele, Cristo Jesus, alcança grande popularidade entre o povo. E isso busca por todos os lados. Até mesmo os gentios da Fenícia o buscavam. Do norte, Tiro e Sidom. Do sul, Judéia, Jerusalém e Idumeia, descendentes de Esaú, os edomitas. Do leste, além do Jordão. Do oeste, Galileia. Enquanto alguns homens se tornam endurecidos, até mesmo os demônios se prostram e confessam que Jesus é o Filho de Deus. Ouça agora uma motivação variada. As motivações da multidão eram variadas. Alguns foram a Cristo Jesus por curiosidade, para ver os seus milagres. Outros foram atraídos por interesses imediatos, pão ou cura. Outros ainda foram atraídos para ouvir seus ensinos, mas não dispostos a crer nele, Cristo Jesus. Outros, contudo, foram a Cristo Jesus para ouvir os seus ensinos, serem curados, salvos e crerem nele. Você está inserido em qual contexto? Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. Pense comigo, é verdade incontroversa que nem todos os que vêm para ouvir o Evangelho o receberão. Assim como Cristo Jesus subiu imediatamente ao monte e chamou os seus discípulos para segui-lo. Hoje também dessa assembleia de ouvintes, Cristo Jesus chamará aqueles que nele hão de crer para serem seus discípulos. Você
acredita. A multidão oprimida por Roma esperava um Messias político que viesse quebrar o jugo da escravidão e colocar a nação judaica no topo do governo mundial. Eu fico imaginando o reino de Cristo Jesus, o Filho de Deus, é espiritual. Ele começa não com o destronamento dos governos humanos, mas com o destronamento do pecado no coração dos homens. É tudo sobre você. Quais valores você deve começar a priorizar? O eco das ações de Cristo Jesus atrai os pecadores em grande número. E de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos, e de tal maneira que todos quanto tinham algo mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Você consegue imaginar cada detalhe. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. Aquela multidão que veio a Cristo Jesus é um espelho da humanidade hoje. Você que está aqui ouvindo o Evangelho, porque sabe de quantas coisas Cristo Jesus já fez, está fazendo e fará. Você pode entregar a sua alma para o Filho de Deus e escapar da condenação eterna. Pense nesse sentido. Essas pessoas tinham ouvido testemunho de alguns que haviam sido curadas. Histórias se multiplicavam daqueles que eram cegos e agora veem, daqueles que eram surdos e agora ouvem, daqueles que eram leprosos e agora estavam limpos, daqueles que eram paralíticos e agora andam. Essas pessoas ouviram esses poderosos testemunhos e aceitaram-nos como verdadeiros. Um homem paralítico contou como fora curado. Um cego contou como Cristo Jesus tocou em seus olhos. E nesse sentido, essas maravilhas
foram passando de pessoa para pessoa, para cada momento, uma resposta. Valorizar o que você já tem em Cristo Jesus, como sua família, sua saúde, a salvação de sua alma, faz bem para a sua vida emocional, mental e espiritual. Pense nisso. O eco das ações de Cristo Jesus atrai os pecadores em grande número. Essas pessoas tiraram do que tinham ouvido um argumento de esperança. Elas pensaram: se Cristo Jesus, o Nazareno, fez grandes coisas para aquelas pessoas, Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, pode fazer em minha vida e ainda mais em minha família. Se Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, fez os paralíticos andarem, se Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, fez os cegos verem, se Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, purificou os leprosos, então Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, pode nos curar, libertar e salvar. Esse foi o raciocínio do cego Bartimeu em Jericó. Bartimeu ouviu falar de quantas coisas Cristo Jesus, o Nazareno, fazia. Bartimeu aguardou o dia do seu encontro com Cristo Jesus, o Nazareno. E ele gritou, clamou: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele foi chamado por Cristo Jesus. E Cristo Jesus curou e salvou a sua alma. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. Pense comigo. Aquelas pessoas foram informadas não apenas dos grandes milagres de Cristo Jesus, mas de que Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, se alegrava em ser misericordioso. Aquelas pessoas foram informadas que Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, se deleitava em socorrer, curar, perdoar e salvar as pessoas. Assim, elas vieram a Cristo Jesus por causa da sua fama. Elas ouviram que Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega.
Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, não condena aquele que já está quebrantado. Eu fico pensando, qual é o estado emocional mais apropriado para você estar agora, enquanto começa a pensar em uma ação para realizar seu objetivo? O que podemos fazer para resolver isso? Pense comigo. Essas pessoas vieram a Cristo Jesus com urgência por causa de seus próprios sofrimentos. Algumas delas estavam cheias de dor e sofrimento. Havia cegos, paralíticos, surdos, gente ferida, sem esperança, sem recursos e sem socorro humano. Eram pessoas aflitas e ansiosas para serem curadas e libertas, sendo convencidas de que seus casos eram semelhantes àqueles que Cristo Jesus, o Nazareno, já havia atendido. Elas vieram a Cristo Jesus para também serem curadas. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. E quanto mais lembra, mais animado fica. Agora, eu posso chamar a você para vir a Cristo Jesus. Se você sentir necessidade em sua alma de Cristo Jesus, mas cuidado, você tem uma doença mortal, uma doença crônica que nenhum médico da terra pode curar. Essa doença é o pecado. Por mais religioso e moralista que você seja, você está contaminado por essa doença mortal. A menos que Cristo Jesus o perdoe, o liberte e o salve, você está condenado. Não há nenhuma esperança para você, a não ser que você venha aqui agora a Cristo Jesus, o Filho de Deus. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Uma mansão celeste te espera, ou o inferno. Porque todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. E quanto mais lembra, mais animado
fica. O preço que Cristo Jesus pagou pela salvação do homem foi alto. Você concorda? Eu fico pensando, se os seus amigos, vizinhos e familiares continuarem a negligenciar esse ato de amor de Cristo Jesus, eles não escaparão da condenação eterna, porque sobre eles vai permanecer a ira de Deus. A Bíblia diz em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O eco das ações de Cristo Jesus atrai os pecadores em grande número. Há muitas pessoas que vieram a Cristo Jesus o Nazareno, não apenas por causa de seus sofrimentos, mas porque sabiam que Cristo Jesus o Nazareno podia curá-las e salvá-las. Quando você se der conta de que seus amigos, vizinhos e familiares podem vir aqui agora a Cristo Jesus sem demora, somente Ele, Cristo Jesus, pode perdoar os pecados, preencher o vazio da alma e satisfazer os anseios do coração. Quando você se der conta de que seus amigos, vizinhos e familiares podem vir aqui agora a Cristo Jesus, o Nazareno, sem demora, Ele, Cristo Jesus, pode tirar o coração endurecido e dar-lhe um coração sensível. Ele, Cristo Jesus, pode abrir os olhos para que vejam a glória de Deus. Ele, Cristo Jesus, pode tirá-los do poço mais profundo em que se encontram. Quando você se der conta de que seus amigos, vizinhos e familiares podem vir aqui agora a Cristo Jesus sem demora, Ele, Cristo Jesus, pode dar a eles um novo nome, um novo coração, uma nova mente, uma nova esperança, uma nova vida, a vida eterna. Motivos decisivos para você vir a Cristo, a Cristo, a Cristo Jesus. Tudo o que você faz precisa ter sentido. Procure ver sentido em pequenas, médias e grandes ações. Você pode buscar sentido agora em Cristo Jesus, o Nazareno. Cristo Jesus transformou muitas vidas que estavam na mesma condição de seus amigos, vizinhos e familiares. Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, é o mesmo hoje e será para sempre. Seus braços, os braços de Cristo Jesus, não estão encolhidos para que não possa salvar, nem seus ouvidos surdos que não possa ouvir o seu clamor. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus. E quanto mais lembra, mais animado fica. Você sabe quanto tempo de vida, em média, vivemos? Anos 80.
meses 960, semanas 4.177, dias 29.244, horas 701.840 horas. Viu só? Esta vida é uma preparação para a próxima. Fomos feitos para ser eterno. Seu relacionamento com Cristo Jesus nesta terra determinará seu relacionamento com Ele, Cristo Jesus, na eternidade. Cada ato de sua vida toca um acorde que soará na eternidade. Pense nesse sentido. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você concorda comigo? Você passa a utilizar mais sabiamente o dinheiro e o tempo. Quando você vive à luz da eternidade, você passa a dar maior valor à sua personalidade, que indica a sua identidade, caráter, vida espiritual, familiar e relacionamentos. Você concorda comigo? Quando você vive à luz da eternidade, suas prioridades são reorganizadas. Pense nisso. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Cristo Jesus, o Nazareno, lhe oferece uma oportunidade que vai além desta vida. Você concorda comigo? A Bíblia diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Chegou a hora. E o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Que tal você aqui agora entregar a sua alma, a sua vida para Cristo Jesus? Muitos benefícios advirão a você no momento de decisão em Cristo Jesus. Seu destino é traçado. Venha aqui agora para Cristo Jesus. Cristo Jesus diz: o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Entregue agora a sua alma, a sua vida para o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Nazareno.